Arsenal e Napoli foram as duas grandes surpresas da última temporada na Europa. E desculpa, é impossível você ainda não ter parado para se perguntar: será que a campanha do Botafogo se parece mais com a de quem? No primeiro turno, o Botafogo, que fez a melhor campanha da história dos pontos corridos no futebol brasileiro, tinha exatamente a mesma pontuação do que o Arsenal. Só que o detalhe aí é que o time do Mikel Arteta liderou por 14 rodadas a Premier League durante as primeiras 19 e o Botafogo assumiu a ponta logo depois do terceiro jogo e não largou mais. Olhando agora para a tabela do campeonato italiano, presta atenção nisso aqui. O que foi esse primeiro turno que o Napoli fez? Impressionante, né? 50 pontos conquistados, uma única derrota e uma distância de 12 pontos para o Milan, que era o vice-líder na época. Aliás, 12 pontos, né? Vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, então, sem compromisso nenhum. 13 pontos era a vantagem do Botafogo em relação ao Palmeiras. Mas se você quiser ser muito, mas muito chato, a gente pode fazer aquela conta por pontos perdidos e aí, no máximo, porque o Grêmio tinha um jogo a menos, o Botafogo poderia ter 11 pontos de vantagem. Tudo bem, agora então para a tabela da Premier League, a distância era bem menor, né? O Manchester City estava só 2 pontos atrás do Arsenal. Agora, uma coisa que só aconteceu com o Botafogo foi trocar de treinador durante a temporada. Claro, não tem culpa nenhuma do Botafogo, até porque o Luiz Castro que quis ir pro Al Nassr, mas isso aí tem que ser dito, né? Porque desde que o Bruno Lage assumiu, aliás, já é o terceiro treinador que o Botafogo tem só nessa temporada, o desempenho do time no Campeonato Brasileiro caiu. Vamos lá então, ó. Esses são os aproveitamentos dos outros 3 times que ainda sonham de alguma forma com o título do Campeonato Brasileiro desde que o Bruno Lage chegou. O Flamengo foi o único que não aproveitou essa pequena oscilação, acho que a gente pode dizer assim, né, do Botafogo nesse período, que é completamente natural, pelo menos na minha opinião, até porque ele é um treinador novo que nunca tinha trabalhado no Brasil e não conhecia o elenco. Tudo normal, pelo menos por enquanto. Se hoje a vantagem do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro é de 10 pontos, que tal então a gente olhar mais uma vez, sem compromisso nenhum, tá? As tabelas do Campeonato Italiano e também da Premier League. Como será que estavam esses campeonatos na 22ª rodada? O Arsenal era o líder, seguia liderando e inclusive aumentou até a vantagem em relação ao Manchester City que a gente viu na virada do turno, de 2 para 5 pontos. E o Napoli então nem se fala, né? A vantagem cresceu de 12 para 15 e agora o vice-líder já não era mais o Milan, que saiu da 2ª para a 5ª colocação e sim a Internazionale. Ou seja, diferente do que rolou na Inglaterra, que o Manchester City era um perseguidor claro e óbvio, na Itália a gente não sabia quem brigava com o Napoli pelo título. Outra coisa que me chama bastante atenção nesse comparativo é o número de gols marcados. O melhor ataque da Inglaterra era do Manchester City, 56 contra 50 gols do Arsenal. E claro, o grande artilheiro do campeonato inglês na última temporada também liderava a artilharia naquela época. Eram 25 gols marcados pelo Haaland. Ai, ai, ai. E o Napoli, hein? O Napoli também tinha o melhor ataque, 54 gols marcados contra 41 da Internazionale. E o Victor Osimhen era o grande artilheiro do campeonato italiano, com 17 gols marcados. E o melhor ataque do Brasil é o de quem? Do Botafogo, com 39. E o artilheiro do campeonato brasileiro, Tiquinho Soares. Tá chegando a hora, mas você quer mais um detalhe que coloca o Botafogo ainda mais pertinho do Napoli? O Arsenal não tinha a melhor defesa naquela altura do campeonato. Na Inglaterra, o time que tinha sido menos vazado até então era o Newcastle, comandado pelo Eddie Howe, inclusive com os mesmos 13 gols sofridos que o Botafogo tem hoje no Campeonato Brasileiro. Mas e na Itália? Na Itália, óbvio, né? O Napoli tinha sim a melhor defesa da competição, com 15 gols sofridos, 2 a menos do que a Juventus, que era vice-líder nesse quesito. A real, meus amigos, é que quem nasceu para ser Arsenal nunca vai ser o gigantesco Botafogo.